Respeitar uma ilusão para os ingênuos. O medo agora comanda o mundo, enquanto os fracos tentam conquistar corações, predadores espreitam, prontos para esmagá-los sem hesitar. Maquiavel foi claro: aqueles que lhe temem nunca se atreverão a traí-lo. O amor é instável, a lealdade é efêmera, mas o medo se apega à mente como um pesadelo eterno. O verdadeiro poder não está em ser aceito, mas em ser temido. Se eles precisam amá-lo para obedecê-lo, você já perdeu. Os tolos imploram por respeito. Então me diga, você ainda se importa com as opiniões dos fracos? Ou já aprendeu que quando alguém teme sua ira, eles se tornam seus escravos? Senhoras e senhores, permitam-me começar com uma verdade brutal. O medo é o combustível do poder. Hoje, vamos explorar como o medo pode ser usado como uma ferramenta estratégica, não para manipular, mas para entender a dinâmica do poder e da influência em nossas vidas. Sim, você ouviu direito. No jogo das relações humanas, na política impiedosa, por trás das cortinas dos negócios, o medo não é apenas uma emoção. É um instrumento estratégico. Mas aqui está o segredo que poucos ousam dizer em voz alta. O medo não se trata de destruição, trata-se de controle. Não se trata de caos, trata-se de ordem. Hoje, vamos desvendar essa máxima implacável. Como usar o medo para moldar comportamentos e conquistar respeito sem cair no autoritarismo ou na crueldade desnecessária. Porque no mundo real, quem controla o medo, controla o jogo. Maquiavel escreveu algo que ainda ecoa como um trovão silencioso até hoje. É melhor ser temido do que amado, se você não pode ser os dois. E ele estava certo. O amor é volátil, depende das circunstâncias. Emoções passageiras que podem ser quebradas por ressentimento, interesses conflitantes ou simples indiferença. Mas o medo desce frio pela espinha. É o peso invisível que aperta a garganta antes de uma decisão errada. É a sombra que segue todos os seus movimentos, mesmo quando você tenta ignorá-la. Aqui está o ponto crucial. O medo não precisa ser gritado, precisa ser sentido. Um olhar calculado, uma ausência estratégica, uma palavra falada no tom exato. Esses são os instrumentos de quem entende que o poder reside na incerteza. E a incerteza, meus amigos, é o solo fértil onde o medo cresce. Mas há outro detalhe sutil. Aqueles que temem demais perdem o controle. Aqueles que controlam o medo ganham respeito. Feche os olhos por um segundo. Imagine que tudo o que você construiu poderia desmoronar num piscar de olhos. Pense nisso. O que move as pessoas mais rapidamente? A promessa de uma recompensa ou o medo da punição? A história nos mostra que o medo é um motivador muito mais eficaz. As pessoas podem ignorar incentivos positivos, mas raramente ignoram o risco de dor, perda ou humilhação. O medo desativa a razão e ativa o instinto de sobrevivência. Grandes players de poder entendem isso instintivamente. Quando as pessoas estão com medo, elas obedecem, elas se submeterão, elas farão o que for necessário para evitar o desconforto. Mas o verdadeiro mestre do poder não precisa recorrer à brutalidade explícita. Às vezes, tudo o que é necessário é um silêncio prolongado, uma decisão fria, uma presença que permanece como uma sombra. Vamos mais fundo. O medo não é apenas uma ferramenta para controle imediato. Ele também molda o comportamento a longo prazo. Quando alguém sente medo, começa a antecipar suas ações, prever seus próximos passos e ajustar seu comportamento para evitar desconforto. Isso cria um ciclo de dependência psicológica. E é aqui que o verdadeiro poder entra em cena. Mas cuidado, usar o medo não significa ser cruel sem inteligência. Maquiavel nos ensinou que o príncipe deve ser uma raposa para reconhecer armadilhas e um leão para aterrorizar os lobos. O verdadeiro poder não está em gritar ameaças, está em criar uma atmosfera onde as pessoas saibam que você pode agir, e que quando o faz, haverá consequências claras e inevitáveis. Tome como exemplo um gerente de equipe. Ele não precisa gritar ou ameaçar explicitamente seus funcionários. Ele só precisa deixar claro que não cumprir prazos ou metas terá consequências. Essa expectativa cria um ambiente onde o medo implícito impulsiona a produtividade.
O mesmo se aplica a relacionamentos pessoais. Um parceiro que sabe que o outro valoriza limites claros pode ajustar seu comportamento para evitar conflitos. Não se trata de punição, trata-se de estabelecer regras não ditas que orientam as interações. No século XXI, isso se tornou ainda mais sofisticado. Um líder pode exercer o medo sem nunca levantar a voz. Rumores sutis de reestruturação mantêm a equipe produtiva. Funcionários que sabem que mudanças podem acontecer a qualquer momento tendem a trabalhar mais para garantir sua posição. Um político insinua investigações e silencia oponentes. A ameaça velada de exposição ou retaliação pode neutralizar críticos sem confrontos diretos. Nas redes sociais, uma frase cuidadosamente elaborada pode criar uma tempestade de incerteza. Cancelamentos públicos, rumores ou insinuações podem gerar um clima de medo entre aqueles que temem se tornar o próximo alvo. O medo funciona melhor quando é implícito, quando sua presença é sentida sem que sua fonte seja vista. Aqui está o segredo mais profundo. O medo é eficaz apenas quando utilizado com moderação. Usá-lo em demasia traz resistência. Usá-lo com sabedoria gera respeito. Mas há outra camada aqui. O medo não deve ser usado apenas para paralisar. Deve ser usado para direcionar. Se você quer que alguém siga um certo caminho, coloque obstáculos nos outros. Não se trata de bloquear opções completamente. É sobre guiá-los sutilmente para onde você quer que eles vão. Por exemplo, imagine um líder empresarial que deseja que sua equipe adote uma nova tecnologia. Ele pode criar barreiras ao status quo, como reduzir recursos para métodos ultrapassados ou destacar publicamente os benefícios da nova abordagem. O medo de ficar para trás ou de ser visto como obsoleto pode motivar os funcionários a abraçar a mudança. Aqui está a verdade mais cruel. Pessoas cruéis aprendem a contornar você. Se você é gentil de maneira previsível, elas perdem o respeito. O verdadeiro poder reside no equilíbrio. Mostre que você pode agir com determinação, mas nunca revele todas as suas cartas. As pessoas devem pensar duas vezes antes de desafiá-lo. Elas devem temer sua reação, pois nunca sabem exatamente qual será. Uma vez foi dito: aquele que luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro. Mas aqui está a chave. Você não precisa ser um monstro para inspirar medo. Você só precisa ser alguém cujas decisões são indiscutíveis, cujo poder é inevitável. Quer exemplos? Stalin era uma figura tão intimidante que apenas mencionar seu nome evocava medo. Ele usava o silêncio como uma arma, e isso falava mais alto do que qualquer grito. Jeff Bezos não grita nem intimida. Ele inspira medo através da excelência obsessiva na Amazon. Todo mundo sabe que se você não consegue acompanhar o ritmo implacável de Bezos, ficará para trás, e esse é o medo disfarçado de progresso. Steve Jobs criou um ambiente onde todos sabiam que falhar não era uma opção. Ele inspirou medo, não com ameaças, mas com expectativas impossíveis. Elizabeth I, da Inglaterra, governou com uma combinação de charme e autoridade implacável. Ela entendeu que, para manter o controle, precisava ser vista como uma figura divina, intocável, mas mortal. Você já percebeu como o silêncio pode ser mais aterrorizante do que 1000 palavras? Quando um líder permanece em silêncio, ele cria um vácuo. E os vácuos são preenchidos pela imaginação das pessoas. Elas começam a preencher os espaços vazios com suposições, hipóteses, cenários catastróficos, e essas suposições costumam ser muito mais aterrorizantes do que qualquer coisa que você poderia ter dito. O silêncio é uma arma poderosa porque força as pessoas a confrontarem seus próprios medos. Ele transforma o medo em algo pessoal, interno, e o medo interno é muito mais difícil de enfrentar do que o medo externo. Mas aqui está algo que muitos não percebem. O medo não precisa ser negativo. Ele pode ser usado como um motivador positivo. Por exemplo, pense no medo de arrependimento. Muitas pessoas trabalham arduamente, não porque temem punição,
mas porque têm medo de olhar para trás e perceber que desperdiçaram suas oportunidades. Esse tipo de medo, o medo de não alcançar o próprio potencial, pode ser uma força poderosa para o crescimento pessoal e profissional. Um grande líder sabe como canalizar esse medo. Ele o transforma em uma narrativa de propósito e progresso. Ele faz as pessoas acreditarem que, se não agirem agora, perderão algo valioso, seja uma oportunidade, um sonho ou até mesmo a própria identidade. Outro exemplo é o medo da decepção. Pais, professores e mentores frequentemente usam essa forma de medo para inspirar seus alunos a darem o melhor de si. Não se trata de punição, mas de criar uma conexão emocional que impulsiona a ação. O medo não apenas afeta o comportamento, ele molda a identidade. Quando alguém vive constantemente sob a sombra do medo, pode internalizá-lo, tornando-o parte de quem é. Isso pode ser destrutivo ou transformador. Por exemplo, o medo do fracasso pode paralisar uma pessoa, impedindo-a de correr riscos e crescer. Mas quando canalizado corretamente, esse mesmo medo pode alimentar a busca pela excelência. A diferença está em como o medo é gerenciado, tanto internamente quanto externamente. Lembre-se, o medo faz os outros se curvarem. Use-o a seu favor, não para destruir, mas para moldar, não para oprimir, mas para influenciar. Porque no jogo do poder, quem controla o medo, controla o destino. Mas aqui está o maior desafio. Você está pronto para enfrentar seu próprio medo? Na maioria das vezes, somos nós mesmos que nos limitamos, com medo do fracasso, do julgamento ou do desconhecido. Superar isso é o primeiro passo para dominar o medo dos outros. Então eu o desafio. Da próxima vez que você enfrentar uma decisão difícil, pergunte a si mesmo: estou sendo movido pelo medo? E, mais importante, estou usando esse medo a meu favor ou contra mim mesmo? Se este vídeo o fez refletir sobre como o medo influencia sua vida, compartilhe sua experiência nos comentários. Ou, se você quiser aprender mais sobre liderança e poder, inscreva-se no canal e confira nosso conteúdo futuro. Agora eu pergunto, você tem coragem de usar isso? Ou vai continuar sendo controlado? Quero ouvir sua perspectiva. Até a próxima!